Boa tarde. A gente vai começar a nossa tarde com uma leitura do livro Filho de Deus, que é um livro da Joana de Ângeles, que ela traz pra gente uma mensagem, que é a mensagem 24, Oração em Ti. Ela desmarcou aqui. Ela começa dizendo assim pra gente: o homem consciente ou inconscientemente necessita comunicar-se com Deus. A presença latente da divindade impele-o a buscar a fonte inexaurível a fim de nutrir-se da energia mantenedora da vida. Uma secreta intuição, reminiscência de experiências já vividas ou inspiração para o encontro, fala da realidade superior, concitando ao estabelecimento de uma ponte de duas vias, por onde sigam os apelos e por onde retornem as respostas. O recurso mais valioso para esse desiderato é o da oração. Quando penetras o aposento interior da alma, guiado pela luz da oração, logras comungar com Deus ali presente, podendo alimentar-se nessa poderosa força geradora de valores elevados. São estimulados os recursos já existentes, que assomam em forma de coragem, de paz e de alegria. Desanuviam-se as sombras pesadas que obscurecem a inteligência, entorpecendo os sentimentos. O equilíbrio interior se recompõe e a escala dos bens altera-se de imediato para o imediato, do transitório para o permanente, em face de uma hábil visualização da própria realidade. A oração é o mais forte estímulo que a alma pode dispor-se para planificar-se. Ela reergue o ser e o metamorfoseia, em razão da substância de que se constitui, abrindo os espaços mentais para a ação edificante, sem a qual a vida em si mesma perde o sentido e a significação. É luz acesa na sombra, é pão nutriente na escassez, é força na debilidade, é gozo na paisagem erma da solidade. Com a oração, redescobres a finalidade da tua existência terrena e superas todos os percalços que parecem impedir-te o avanço. Faze da oração um hábito e deixa que a luz e o entendimento te fortaleçam na vida diária à medida que te dediques a todas as tarefas que te dizem respeito, jovial e feliz. Mensagem da nossa querida Joana, nos convidando a trazer a oração para nós, né? Então é com prazer que nesse momento, juntos, né, a gente eleva os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos nossos amigos espirituais que estão nos cercando nesse trabalho. Pedimos a eles, nesse momento, que orientem os nossos pensamentos para que possamos trazer aqui as palavras de união, as palavras de conforto que tanto necessitamos. Que cada um de nós, em seus lares, possamos estar com os pensamentos voltados para Jesus e que, neste momento, possamos direcionar aqueles que mais precisam as nossas vibrações. Que cada um de nós, aonde quer que estejamos, possamos colocar as nossas intenções, lembrando daquelas pessoas amigas que precisam de um amparo, lembrando daqueles amigos que estão passando pelos processos de dor e de sofrimento. Que as nossas vibrações unidas
possam se transformar em bálsamo para os irmãos que se encontram nos hospitais, passando pelos processos de doença, passando muitas vezes pelo processo de desprendimento do corpo físico, que eles possam ser envolvidos nessas vibrações de amor, possam se permitir se sentir acolhidos pela espiritualidade maior e que cada um de nós possamos nessa tarde, unidos que estamos, elevar os nossos pensamentos em agradecimento a Deus pela oportunidade que estamos vivendo. Dá-nos coragem, Senhor, para enfrentar as nossas adversidades, para transformar o homem velho que ainda vive dentro de nós, e que juntos e fortalecidos possamos nos colocar à disposição de Te servir. Que assim seja, Senhor. Então, mais uma vez, boa tarde, né? Quem estava chegando aí. Hoje, o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre o capítulo 27 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a gente vai falar sobre o tema que é o pedi e obtereis, né? Mais do que nunca, nesses dias em que nós estamos passando por essas transformações, nós precisamos buscar a nossa ligação com a nossa verdadeira essência, que é a essência divina, né? Cada um de nós aqui estamos para uma finalidade. Cada um de nós aqui viemos convidados para a realização de uma tarefa. Mas, às vezes, na realização dessa tarefa ou nos ajustes do dia a dia, a gente está tão preocupado com a realização que a gente esquece os objetivos, né? A gente está tão preocupado em como fazer que a gente se esquece o porquê do que a gente veio fazer, né? E quando a gente chega aqui na matéria, muitas vezes a gente se distrai e esquece que somos espíritos eternos em processo de crescimento. Espíritos eternos ligados uns aos outros, envolvidos na mesma vibração divina de amor daquele que nos acolhe e daquele que espera de cada um de nós o seu tempo de amadurecimento. Então, nesse tempo em que a gente está sendo convidado a sair da nossa zona de conforto, né? Cada um de nós fomos colocados numa situação diferente, né? Alguns estão dentro de casa, doidos para sair, para ir na rua. Outros estão lá na linha de frente dos hospitais. Outros estão sendo colocados à prova, passando pelos problemas de saúde nas suas famílias, né? Cada um de nós está sendo colocado na situação que precisa para o seu despertamento acontecer da melhor forma, né? Então, se a gente já tem esse entendimento e a gente já entende que a gente é filho de Deus, que a gente já entende que é um espírito eterno em passagem momentânea pela Terra, como é que a gente pode deixar de lado a força geradora dessa oportunidade que nós temos? Porque cada um de nós fomos criados simples e ignorantes a partir da vontade divina, né? Deus nos criou. Então, quando Kardec fala lá no Livro dos Espíritos que é Deus, e ele fala, os espíritos falam para ele, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele nos lembra da nossa origem divina, né? Saímos dessa vontade divina. E por que a gente tem tanta dificuldade de se manter em sintonia com essa essência que existe dentro de nós? Já que cada um de nós, nesse processo, quando entra aqui, né, quando vem para a encarnação, acaba se distraindo e acaba esquecendo dessa proposta de amor que foi feita para cada um de nós.
Porque se a nossa meta final é sermos perfeitos ou perfectíveis, né? Que a gente não vai chegar na perfeição de Deus, mas a gente vai chegar na perfeição que o homem é capaz de atingir, a gente não vai conseguir fazer essa trajetória sozinho. É preciso que a gente busque essa essência nas nossas vidas. Então, Kardec, quando vai escrever o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele lá, já no final, né, os 2 últimos capítulos, ele dedica a essa ideia da prece, né? Para que a gente busque o meio de se sintonizar. Na mensagem inicial, né, que a gente leu do Oração em Ti, a Joana de Ângeles fala da necessidade que a gente tem de fazer uma via de mão dupla com essa essência divina que existe em nós, com esse ser criador, que embora a gente não entenda, conforme está escrito lá pelos Espíritos a Kardec na questão 3, né? Quando Kardec vai perguntando, tentando entender essa essência divina, os Espíritos falam, olha, a gente vai te dar algumas características, mas não fica achando que você vai entender Deus, porque você não tem o nível que nós estamos no planeta Terra, né? Não nos permite ainda esse entendimento. Tudo que se fala a respeito ainda é limitado pela nossa capacidade de entender. Então, a gente tem que pensar, né, que como crianças lá no pré-escola, na pré-escola não entendem de equações matemáticas, né? Assim também somos nós quando falamos de Deus. A gente ainda tem as nossas limitações para entender. Embora exista uma essência falando fundo em nós dessa existência de Deus. Desde os primórdios da humanidade, nós buscamos essa força que gera. Nós buscamos esse ser que é maior do que todos nós. Essa força divina, essa essência geradora que é capaz de nos fortalecer nos momentos mais difíceis. Então a gente vê que desde os povos primitivos já existe uma busca de se entender essa nossa relação com Deus. E aí a gente vê a tentativa de traduzir Deus naquilo que a gente não conseguia explicar. E nessa tentativa de traduzir Deus, durante muito tempo a gente deu o nome de Deus ao trovão, a gente deu o nome de Deus à chuva, depois a gente criou vários deuses, até a gente chegar na ideia mais próxima, né? Que é a ideia que Jesus traz pra gente na ideia do paizinho, né? Que é um Deus de amor, que é um Deus que nos ama. Kardec, então, lá no capítulo 27, ele vem falar que a gente precisa realizar esse ato de ligação, né, com a divindade. E ele começa falando para a gente sobre a questão da qualidade da prece, em que ele traz algumas passagens do Evangelho de Jesus, e uma delas é a passagem do fariseu e do publicano, que conta que 2 homens estavam no templo fazendo a sua oração. Enquanto o fariseu estava ali de pé, mas com a mão no peito, ele se colocava em situação de humildade, falando, olha, meu Deus, Senhor, me desculpa a minha limitação, eu sei dos meus limites, mas eu peço o seu amparo. Aquele outro que estava de joelhos, né, ele se coloca na posição de achar que ele estava fazendo melhor. Vê se eu sou igual àquele que está lá de pé. Eu que estou aqui, que ofereço o meu melhor. E aí Jesus, comparando um ao outro, ele coloca, né, que não é a forma como se faz, não é as palavras que a gente põe, mas é a intenção que a gente está realizando. Então, que aquele fariseu que se colocava numa situação de humildade, de se colocar ali diante do Pai, expondo os seus sentimentos, entendendo a sua pequenez, ele se aproximava muito mais de Deus do que aquele que exaltava as suas qualidades, né? Que exaltava tudo que tinha feito em nome daquele Deus. Porque durante muito tempo a gente acreditou que ser bom para Deus seria a gente oferecer as melhores coisas que a gente tinha, né? E ainda hoje a gente vê muitos dos nossos irmãos trabalhando com essa ideia da barganha, né? Ligando-se à divindade através de doações, ligando-se à divindade através de holocaustos, né?
quando na verdade o que a gente precisa é se colocar nessa posição de entrega, né? De entrega a esse Deus Supremo. É aquele momento em que a gente entende a limitação das nossas forças, entende o quanto inferiores, entre aspas, nós ainda somos, né? No sentido de que existe muito ainda para nós melhorarmos, e o quanto esse ser que nos abraça e que nos ama é capaz de modificar as nossas vidas se nós assim o permitirmos, né? Então, Kardec vai dar continuidade falando para a gente sobre a questão da eficácia da prece. Quando Jesus fala que tudo que a gente pedir em oração, a gente obteria, né? E aí a gente precisa entender essa fala, porque a coisa não é tão simples assim, né? Já pensou? A gente, na nossa imaturidade, pede alguma coisa que a gente não tem condição de lidar e a gente é imediatamente alcançado. Pensa aí na nossa criança mimada interior, pedindo tudo que gostaria, né? Os nossos bonecos, os nossos carros, só que agora transvertidos, né? Ao invés de ser a bonequinha da criança, os nossos bonecos são as pessoas que estão ao nosso redor. O nosso carro, os bens materiais que a gente gostaria de ter à torta e à direita. Imagina se a gente tivesse tudo, aonde a gente estaria. Então, Kardec nos lembra que esse atendimento aos nossos desejos, ele vai de encontro às leis naturais e imutáveis, né? Então, cada um de nós tem uma trajetória que precisa ser preservada com base na sua experiência, com base nas suas escolhas, com base nas suas ações e reações, né? A gente já entendeu que a lei é de ação e reação. Então, toda ação no bem que a gente faz gera uma ação no bem. Mas toda ação que a gente faz em desalinho com a nossa consciência divina, ela traz para a gente reações que não são reações do jeito que a gente gostaria, né? Mas são frutos das nossas próprias escolhas. Então, para esse ser que tem o seu livre-arbítrio e que ainda age no erro, é preciso haver limitações, né? Então, quando as nossas intenções, quando o nosso desejo, ele é colocado em movimento, no sentido de que algo que vai ser produtivo para nós ou produtivo para aqueles que estão à nossa volta, esse desejo é atendido. Mas, quando nós estamos pedindo só por conta do nosso bel prazer, né? Do nosso ser egoísta, do nosso ser orgulhoso, isso vai ficar sobre a influência das leis, né? Então, lembrar que os nossos desejos, eles são atendidos conforme a necessidade, né? E o crescimento do homem, né? Então, cada um de nós tem um nível de desenvolvimento que nos permite viver uma determinada experiência. E às vezes a espiritualidade permite até que aconteça alguma coisa que no final não vai ser tão produtiva para nós, porque o nosso desejo era tão grande, a nossa intenção era tão grande que aquilo se realizasse, que a gente vai receber momentaneamente para descobrir que estava errado. Mas por quê? Porque aquela situação vai ser uma situação que vai nos gerar crescimento. Então, isso tudo é levado em consideração. E se a gente para pensar, né? Por que a gente precisa rezar? Por que a gente precisa orar, fazer a nossa prece? Dependendo da religião que a gente tiver, ela vai tomar um nome diferente, esse ato, que é o ato de ligar-se a Deus, né? Por que a gente precisa fazer essa ligação? Deus não é o nosso Pai? Ele nos acompanha desde o momento que fomos criados? Ele não nos entende? Não conhece quais são as nossas más tendências? Quais são as nossas boas qualidades? Então, para que a gente vai orar? Por que eu tenho que pedir? Já que ele já sabe tudo que eu preciso ou tudo que eu mereço. E aí a gente vai lembrar
que a prece, ela é um momento em que a gente se coloca em sintonia com a espiritualidade, né? Deus sabe das nossas intenções, conhece, mas quem não sabe somos nós. Por isso que é preciso nós fazermos esse exercício, né? De nos colocarmos à disposição da divindade, para que a gente possa entender o que é necessário de nós. Não só para que a gente pense nos nossos objetivos, pense quais são as coisas que nós estamos querendo atingir, se aquilo realmente é uma situação de crescimento para nós, como também para que a gente busque as instruções que vêm desse plano superior para cada um de nós. Porque se a gente não se coloca à disposição de se ligar, como é que a gente ouve? A Joana, na mensagem inicial, ela fala da via de mão dupla, né? Uma via que vai levar as nossas intenções, outra via que vai receber desse plano espiritual a resposta dessas intenções, os direcionamentos para essas intenções. Então, cada um de nós tem essa possibilidade, né? De nos colocarmos em encontro a essa divindade, que muitas vezes vai vir travestida para nós através dos seus intermediários. Porque já que a gente não é capaz de entender a imensidade de Deus, a gente vai entendendo aqueles que são mais próximos de nós, né? E aí não é incomum a gente se relacionar com aqueles que têm características parecidas com as nossas, né? Então, lá quando a gente frequentava as fileiras de catolicismo, por exemplo, a gente se aproximava de um santo que tinha uma característica parecida com a nossa. Hoje a gente já entende que esses que são considerados santos são espíritos que conseguiram, de alguma forma, fazer uma mudança nas suas vidas, uma mudança que sirva de exemplo, né? Então, a gente busca se aproximar daqueles que têm características parecidas com os nossos conflitos, né? E a gente geralmente usa esses seres como intermediários. A gente vê, por exemplo, na doutrina espírita, ora a gente faz uma prece para Bezerra de Menezes, né? Ora a gente faz uma prece para Emmanuel. São intermediários, são aqueles que falam numa linguagem parecida com a nossa, que vão transmitir a instâncias superiores hierarquicamente até que aqueles que têm a capacidade de comunicação direta com o divino transmitam, né, essa intenção. E a gente lembra também que essa oração ela não precisa de intermediários. A nossa conversa ela pode ser diretamente com Deus. Os intermediários eles surgem para que a gente consiga entender a mensagem, né? Então imagina quando esse ser que a gente não consegue compreender nos fala, às vezes a gente tem dificuldade de entender. Então é preciso um tradutor. E quem são esses tradutores? São os espíritos que são mais próximos da gente, são mais próximos do nosso nível evolutivo. Então, o nosso espírito guardião, né? Muitas vezes é esse intermediário que vai falar numa linguagem que a gente é capaz de entender. Então, o Kardec, ele coloca um exemplo lá da situação daquele que se coloca à disposição da prece como um homem no deserto, né? Tem um homem que está perdido no deserto e que ele pede ajuda para sair do deserto. E aí, ele, quando se entrega naquele momento de oração e que se coloca à disposição de Deus, a espiritualidade chega próximo a ele e manda ele, levanta, caminha e vai para a direita. E aí, ele tem a intenção de poder realizar aquilo que foi intuído para ele ou a intenção de permanecer no mesmo lugar. Se ele resolve permanecer na inércia, ele não vai conseguir achar o local de saída. Se ele se coloca à disposição de ouvir aquilo que a espiritualidade tem para dizer, ele levanta e caminha. E chegando à direita, ele ainda tem duas possibilidades, que é aquele que é grato e agradece a prece atendida, né? Agradece a oportunidade de ter recebido esse amparo, de ter se colocado à disposição, de ter essa solicitação atendida, né? Ou
como muitas vezes nós fazemos, a partir do momento que o nosso desejo foi atendido, né? A gente chegou, levantou, virou à direita, achou o caminho, a gente fala assim, ai, que bom, né? Meu esforço foi grande, levantei e consegui achar. Como se a gente achasse sozinho, né? E a gente se desvincula dessa possibilidade de receber essa ligação que se faz através da gratidão, né? Então é preciso que a gente pense, né? Como está essa nossa relação com Deus? Será que a gente está se comportando como esse homem no deserto? Será que a gente está, primeiro, se colocando na posição de pedir o amparo, de pedir a ajuda, de pedir o ensinamento? Porque às vezes a gente está passando por um problema na vida, como esse momento que a gente está passando, que as coisas são tão surpreendentes, né? Que a gente fica meio perdido, que a gente não sabe para onde vai. Então, a espiritualidade tem muito para nos ajudar, mas é preciso que a gente vá de encontro, né? É preciso que a gente mande a carta, é preciso que a gente pegue o telefone. Porque se a gente não faz isso, fica difícil da gente conseguir ouvir a resposta, porque a gente não quer ouvir. A gente não está buscando, como é que a gente vai ouvir? Então, Kardec fala para a gente também, nesse capítulo, sobre a questão da ação da prece. Quando ele fala ação da prece, transmissão de pensamento. E ele lembra para a gente que nós estamos envoltos na essência divina, né? Nós fazemos parte dessa essência divina. E aí ele coloca que para a gente entender um pouquinho de como o nosso pensamento pode interferir na vida da outra pessoa pela qual a gente está rezando, ou pode interferir nas nossas vidas pela intenção que a gente está rezando, que a gente está fazendo a nossa prece, é preciso a gente entender que não existe um espaço em branco, né? Existe o fluido cósmico universal sendo colocado em movimento. E aí eu vou pedir a ajuda do Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, quando ele vai falar para a gente sobre a questão da educação, que ele vai dizer para a gente que o pensamento, ele emite uma onda tão palpável quanto o fotônio. Então, só para a gente ter uma ideia, quando a gente liga a luz, né, a gente ligou lá a luz do quarto, a luz da sala, aquela luz brilha lá em cima. Aquela luz, ela está brilhando a partir de uma emissão de uma onda, né? Essa onda, ela é invisível para nós, mas a gente é capaz de perceber a luz, né? Mas existe ali uma onda de propagação nesse fluido que está acontecendo. E ele coloca que o nosso pensamento é força eletromagnética, capaz de gerar essa movimentação. Então, para os espíritos superiores, o nosso pensamento aqui na Terra, ele é tão palpável quanto a luz. Olha aí. E a gente achando que a gente não vê nem a luz, né? Que dirá o pensamento. Então, por isso que é fácil da gente entender quando a gente vai ver lá as obras do André Luiz e que eles estão se aproximando de determinado espírito e lá na psicosfera eles conseguem perceber. E olha lá, esse espírito aqui só está ligado em joia, em poder. Por quê? O nosso pensamento plasma. O nosso pensamento faz figuras, né? E aí, quando ele fala pra gente dessa questão do nosso pensamento formando figuras, fica fácil da gente entender essa ideia da transmissão do pensamento. Porque toda vez que eu gero um pensamento com uma intenção. Eu estou gerando uma forma. Isso que os espíritos chamam pra gente de forma pensamento, né? Essa forma de pensamento, quando direcionada no sentido correto, ela pode se potencializar, né? E o Emmanuel fala para a gente lá no capítulo sobre a vontade, que quando a gente pega esse pensamento, soma ele à nossa vontade, no sentido de direcionar esse pensamento e dar para ele um local que lhe é próprio, a gente é capaz de mudar o mundo, né? Se a gente não muda o mundo de fora, a gente muda o mundo de dentro, né? Porque se a gente entende que o pensamento pode ser plasmado,
que ele é força geradora e que a nossa vontade é capaz de direcionar esse pensamento, a gente coloca esse pensamento na direção em que a gente quiser. O problema é que na maioria das vezes, né, no dia a dia, a gente está tão corrido, que a gente está tão preocupado com as coisas da matéria, que o nosso pensamento está divagando, né? Nosso pensamento está aí livre, leve e solto. Da música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esquecendo que é responsabilidade nossa, todas essas vibrações que nós emitimos, todas essas forças que nós plasmamos e que direcionamos ao espaço, né? Que direcionamos a esse fluido, vamos colocar assim, interferindo na vida não só nossa, mas como daqueles que estão à nossa volta. Então, a partir do momento que a gente entende que esse pensamento, ele gera algo, quando eu gero um pensamento de intenção por outra pessoa, eu estou emitindo para essa pessoa vibrações de prosperidade, de saúde. O que eu estou fazendo? Estou formando nessa pessoa uma atmosfera de saúde. Só que aquele que recebe, ele pode se colocar na posição do rapaz lá do deserto que capta a informação e absorve e se modifica com ela, ou daquele que cria um espelho, né? As boas intenções vêm para mim, mas eu, através do meu pensamento, ligado à dor, ligado ao medo, ligado à culpa, crio uma barreira que não permito esse pensamento benéfico chegando em mim. Então, a ação da divindade, ela é constante no sentido de que nós precisamos nos desenvolver, que nós vamos ter os melhores estímulos para isso. Então, constantemente, nós estamos recebendo de Deus, através dos seus emissários, estímulos e intuições para que a gente faça as melhores escolhas. O problema é que o nosso pensamento, às vezes, está tão distraído que nós formamos essa barreira. Quando essas intenções chegam até nós, nós estamos tão ocupados fazendo outras coisas que a gente não é capaz de permitir, perceber isso, receber isso. Então, a dificuldade que a gente tem de conseguir fazer a nossa modificação. No momento em que nós estamos passando no planeta Terra, né, a gente vê, liga a televisão, é um monte de alarde, né? A gente fica sabendo de notícia de alguém que ficou doente, a gente fica sabendo de notícia como é que vai ser o meu trabalho, como é que eu volto e não volto. E aí o que a gente faz? A gente cria uma onda de pensamento turbilhonado, né, confuso, que nos impede de fazer sintonia com esse pensamento divino que está dizendo para cada um de nós que nós estamos no lugar certo. Está dizendo para cada um de nós que se nós tivermos que passar pela prova, essa prova é uma prova que vai trazer crescimento. Porque da mesma forma que a gente disse lá em cima, que as leis naturais imutáveis, elas influenciam a ação do pensamento na prece, né? A resposta dessa ação do pensamento, a gente tem que pensar que na nossa vida isso também acontece. Então, alguns de nós estamos aqui trabalhando os nossos erros anteriores. Alguns de nós estamos aqui construindo os nossos melhores acertos para os dias de amanhã. Então, nesse processo, nós estamos recebendo o melhor estímulo para que a gente saia do lugar, já que a gente é dado à inércia, né? Já que a gente é dado a ficar parado lá no conforto. Então, quando a gente começa, ao invés de entrar nessas ondas de culpa, nessas ondas de angústia, nessas ondas de medo, a gente começa a silenciar o nosso pensamento e colocar o pensamento em direção da divindade, a gente começa a receber toda essa influência, né? Todos esses estímulos vibracionais da divindade para cada um de nós, nos ajudando a construir o nosso melhor caminho. Então, vocês veem que muitos ficam doentes, mas não desencarnam por conta disso, né?
Porque eles estão ali num pensamento, numa vibração de saúde, apesar de estarem com o vírus. Existem outros que não estão com o vírus, não estiveram com o vírus, mas já tiveram problema com a pressão alta. Porque a ligação mental é tão grande com a doença, o que vai acontecer, que mesmo que eu não tenha o vírus, eu estou criando outros processos de doença. Então, por isso, nesse momento, a gente está lembrando a importância da gente fazer com que esse pensamento, que se transforme em forma, seja direcionado para o local certo, né? Então, é hora da gente começar a pensar que somos filhos de Deus, mas não é da boca para fora, é de coração para dentro, né? Então é hora da gente começar a viver essa presença divina em nós, não só através de palavras repetidas, mas através de situações em que a gente se coloca à disposição. A Alta de Souza, né, ela tem um textinho dela, né, um poema dela, que ela diz: volta ao seu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, né? E as respostas mais lúcidas e belas hão te haver-te alegre e deslumbrado. Então, o que ela faz um convite? Olha para dentro, se coloca em sintonia com essa vibração divina que existe em você. E as respostas vão surgir. E a calma vai surgir. E a paciência vai surgir. E mesmo naqueles momentos em que a gente precisa passar pela prova, que seja ela uma prova difícil, uma prova dolorosa, a gente, através do entendimento, através de entender que esse Pai é um Pai de amor, que nos ama muito e que quer o nosso crescimento e que quer o nosso progresso, a gente se coloque numa posição de resignação, de paciência, que vai sendo construída à luz desse hábito da prece. Então, como o nosso tempo é curtinho, né? Eu vou finalizar com um pedacinho de uma mensagem que está lá, que é a questão da maneira de orar, né? Em que ele nos convida para que a gente comece a fazer a prece já no momento em que a gente abre os olhos, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente tem que ser muito grato pela oportunidade da vida, né? Pela oportunidade de estarmos encarnados, por tudo isso que foi construído para que a gente pudesse ter aqui a oportunidade de ajustar nos ajustarmos com a lei, né? E ao mesmo tempo de produzirmos o nosso progresso. Então, se cada um de nós, ao longo do seu dia, começar a colocar em prática a oração, que não é mais a oração de palavras, mas é a oração da ação, em estar fazendo aquilo que a sua sintonia divina te pede, aquilo que a tua consciência está te pedindo. Toda vez que a gente realiza um ato que está em sintonia com essa consciência divina que habita em cada um de nós, nós estamos fazendo um ato de oração. E aí, o Emmanuel, quando fala da oração lá no Pensamento e Vida, ele fala pra gente, olha, a natureza, a plantinha lá, quando floresce, quando faz a fotossíntese, ela está fazendo um ato de oração. A pedra, quando brilha o sol, ela está fazendo um ato de oração. Então, nós, através da nossa prática diária, na vivência com o outro, na troca com o outro, também podemos vivenciar esses momentos de oração. E é para isso que nós estamos nos construindo, para que a gente deixe de ser prece de pedido, né? Aquele que roga, aquele que quer ser atendido, para ser prece que agradece, para ser prece que adora no sentido de honrar a Deus pelas coisas que Ele nos oferece, e para ser prece no sentido de deixar Deus agir em nossas vidas, né? Que cada um de nós possa ser o espelho dessa divindade, que nós também possamos ser intermediários. Imagina, a nossa ligação com Deus é tão grande que agora Deus age na vida dos outros através de nós. Imagina esse momento? Então, que nós possamos
colocar a nossa vida nesse sentido, direcionar os nossos pensamentos, direcionar as nossas intenções, colocar a nossa vontade em prática, né? Quando os espíritos nos falam, né, dessa questão da vontade, eles nos lembram que muitas vezes a grande maioria de nós não coloca essa bendita da vontade em ação, né? Por isso que é tão difícil a gente se transformar, porque falta a parte que nos cabe de sairmos em movimento. Então, que essa tarde nos sirva de convite, não só para a gente buscar nos aproximar de Deus nesses momentos que nós estamos passando, mas para que a gente consiga fazer essa ligação de forma que Deus haja através das nossas vidas. Que sejam as nossas mãos, as mãos de Deus em ação. Que os nossos pensamentos sejam voltados para Ele. Que nós passemos a elevar os nossos pensamentos a ponto de podermos ajudar na criação, né? Como a gente vê os espíritos superiores trabalhando em níveis altíssimos da cocriação, né? Criando mundos, criando possibilidades. Nós, nas pequenas coisas que produzimos, também somos co-criadores. Em mais sintonia nós vamos estar à medida que a gente entrega o nosso pensamento e a nossa vontade na direção da nossa consciência divina. Então, que a gente lembre um pouquinho disso ao longo da semana, né? Ao longo da nossa estada nesses dias. É um convite que a gente está fazendo nessa tarde, né? E que espero seja útil para cada um de vocês e que a gente possa construir esse mundo melhor juntos, né? Então, a gente vai finalizar fazendo a nossa prece de encerramento, agradecendo a Maria, nossa mãe de amor, aquela que nos ama e que nos protege numa intensidade tão grande que busca aqueles sofredores do mundo, né? Maria tem uma predileção pelos sofredores, os suicidas. Esses são os queridos do coração de Maria, né? Que nós possamos, através do nosso coração, direcionar toda essa energia dos nossos pensamentos, todas essas ondas na direção da divindade, nos aproximando neste momento das zonas de saúde, emitindo as nossas vibrações e envolvendo o nosso planeta Terra nessas vibrações de saúde. Que cada um dos nossos irmãos possam aproveitar esta oportunidade, este momento, para se reconhecerem, para se redescobrirem, e que neste processo estejamos juntos desse Pai que muito nos ama. Obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado por todos os irmãos que estiveram unidos a nós. Que eles possam levar essa mensagem, transmiti-la e fazê-la crescer, para que muitos corações te busquem e que todos juntos possamos ser espelhos fiéis do seu amor. Que possamos cada um de nós, recebendo a sua luz, transmitir essa luz ao mundo, fazer com que os seus raios de amor cheguem naqueles corações doídos, naqueles corações sofridos, naqueles que faltam o pão, naqueles que falta o consolo e o amparo. Que a sua paz, Jesus, esteja conosco e que possamos, a cada dia, te servir sempre mais. Que assim seja, Senhor. Então, gente, eu agradeço muito a oportunidade da gente estar junto. Espero que vocês estejam todos bem e em breve a gente se encontra de novo. Fiquem com Deus.